Ok. Boa noite, meus amigos. Vamos continuar com nosso estudo sobre cálculo 1. Hoje vamos resolver alguns exercícios relacionados a limites trigonométricos. Antes de começar a resolver os exercícios, vamos fazer um par de observações, tá? Bem, a primeira delas é a seguinte: suponhamos que k é um número real diferente de zero, tá? Então seja k número real, onde k é diferente de zero, tá certo? Bom, então afirmamos que o limite, quando x se aproxima de zero, x tende para zero, do seno do argumento k vezes x, tudo isso daqui dividido por x, é igual a k, certo? Bem, nós sabemos, por exemplo, que quando k vale 1, né? Isso aqui é verdadeiro, mas vamos mostrar que isso aí vale em geral, não é isso? E como vamos fazer isso? Bem, de fato, vamos fazer uma pequena mudança, tá? Olha, como nós sabemos trabalhar no caso aqui quando o argumento é simplesmente x, vamos chamar de t a k vezes x, correto? Então a primeira observação que você vai fazer a partir daí, né, é o seguinte: como se x vai para zero, né, e como t igual a k vezes x, obviamente t também se aproxima de zero, tá? Além do mais, né, como k é diferente de zero, então x pode ser escrito como t dividido por k, correto? Muito bem, então, nessa situação, né, o limite original, vamos escrever aqui, né, o limite que nós queremos calcular e mostrar que de fato tudo isso tem o valor igual a k, certo? Pode ser reescrito na seguinte forma, né? Então, a gente vai usar agora essa nova variável, né, t, certo? Então, o fato de x se aproximar de zero implica que t se aproxima de zero, então vou fazer isso, t vai para zero, né? Seno de k vezes x, nós chamamos kx de t, então aqui vai ficar t. E no lugar de x, podemos escrever t dividido pelo k, não é isso? Ok, esse k aqui pode passar a multiplicar, e como é uma constante, né, ela pode sair fora do limite, e vai multiplicar ao limite quando t se aproxima do zero, de seno de t dividido por t. Mas já vimos no vídeo anterior, né, que esse limite aqui tem um valor igual a 1, correto? Então vai ficar k vezes 1 igual a k, certo? Isso aí então comprova nossa primeira afirmação, correto? Perfeito. A segunda observação tem a ver com o cálculo do seguinte limite, tá? O limite, quando x se aproxima de zero, da tangente de x dividida por x, também vale 1, tá? Vamos mostrar que essa afirmação é verdadeira, tá? Então, com efeito. Olha, o que a gente vai fazer é escrever a tangente como sendo seno dividido pelo cosseno, tá? Então, vamos escrever aqui o limite quando x se aproxima de zero, tangente de x dividido por x, pode ser escrito como, né? No lugar de tangente, como já falado, vamos escrever seno de x, né? Tudo isso dividido pelo cosseno de x, e tudo isso dividido pelo x, correto? Muito bem. Obviamente que a gente pode escrever toda essa
fração da seguinte forma. Seno de x, né? Esse x vai multiplicar aqui, certo? E vai ficar x vezes cosseno de x, tá? Como nós sabemos que limite, quando x se aproxima de zero, seno de x dividido por x vale 1, e também sabemos calcular o limite do cosseno de x, né? Então vamos fazer a seguinte agrupação, digamos, eu vou juntar esses dois caras aqui, né? Para formar uma expressão só. Então, vou escrever da seguinte forma. Limite quando x se aproxima de zero, né? Seno de x dividido por x, tudo isso multiplicado por 1 dividido pelo cosseno de x, tá bom? Agora, nesse momento, eu vou aplicar a álgebra dos limites, né? O limite do produto, se ambos os limites existem, é o produto dos limites. E uma coisa semelhante vale com relação ao quociente, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Tá? Então, podemos escrever dessa forma, né? Aplicando essas propriedades bem conhecidas, né? Como limite seno de x dividido por x, tudo isso multiplicado pelo limite dessa expressão aqui. Como aqui é um quociente, né? E o denominador é o cosseno, e o limite do cosseno, quando x se aproxima de zero, é 1, número diferente de zero, né? Então, né? O limite do quociente vai ser limite numerador, que é 1, certo? Dividido pelo limite do denominador, né? Obviamente o limite de 1 vale 1, né? Certo? Apenas eu coloquei já por motivos didáticos, né? Poderia ter deixado isso daqui. Então, avaliando já, quer dizer, calculando já os limites, esse aqui vale 1, já sabemos, né? Esse aqui vale 1, esse aqui vale 1, portanto, todo o limite vale 1, tá? Então, temos assim que o limite da tangente de x dividido por x, quando x tende para zero, né, é igual a 1, ok? Então, vamos guardar esse limite aqui, porque a gente vai precisar depois, quando calculamos alguns limites trigonométricos, tá? Isso daqui também, né? Geral, né? Quando k é um número real diferente de zero. Inclusive vale para k igual a zero, né? Então, se k é zero, aqui seria zero, seno de zero é zero. Então, trivialmente seria zero, tá? E esse aí seria um caso que não seria de interesse, mas vale também. Perfeito? Então, agora sim, vamos resolver os exercícios, né? Bem, aqui aparece 2, porque é a questão 2, né, da lista 4, né? A primeira parte já foi resolvida num vídeo anterior, tá? Muito bem. Então, calcular os seguintes limites trigonométricos. O primeiro deles é o seguinte, né? Limite, quando x se aproxima de zero, de seno de 3x dividido por x, não é isso? Ok, então vamos lá. Bem, vamos chamar esse limite de L, né? Vamos chamar esse limite de L, certo? Bem, então, L pode ser escrito, deixa eu ver se estamos, se dá para ver, parece que está meio, não está tão nítido, então vou usar melhor este pincel aqui, tá? Ok? Bem, então este aqui vou chamar de L, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Bem, então esse limite aqui, certo? Eu vou escrever da seguinte forma. Seno de 3x, né? Dividido por x. E esse 6 que está aqui pode sair, né? Porque trata-se de uma constante, não é isso? Então, vamos colocar já na parte externa. E aí vamos ter 1/6, certo? Mas, pelo que já vimos, né, na observação anterior,
certo? Para qualquer k número real, esse limite aqui vale k. Em nosso caso, k é igual a 3, né? Então, pelo observado, esse limite aí vale 3, correto? Então, este limite aqui tem o valor de 3 pela observação 1 que acabamos de fazer. Consequentemente, né, o limite vai ser 3 sextos. Em outras palavras, o limite é igual a 1 meio, correto? Muito bem. Então, foi fácil já, né? A partir da observação anterior. Seguinte exercício. Olha, limite quando x se aproxima de zero, seno de x quadrado, tudo dividido por x, vezes o seno de x. Ok, então o que a gente vai fazer nessa situação aqui? Bom, a primeira coisa que a gente poderia tentar é substituir, mas se você substitui x por zero, né, no numerador você vai ter seno de zero, porque zero ao quadrado é zero, e seno de zero é zero, e no denominador aparece zero vezes seno de zero, tudo zero, né? Então, isso aqui teria, ou seria uma forma indeterminada, né? Zero dividir por zero, tá? Então, precisamos fazer uma manipulação, né, para poder aplicar os limites fundamentais, os limites trigonométricos fundamentais, correto? Bem, então o que a gente vai fazer? Deixa eu usar este pincel. Vou escrever novamente, né, o limite quando x se aproxima de zero, né, de seno de x quadrado, certo? Olha, seno de x quadrado, né, certo? Seria interessante para nós que isto aqui possa ser dividido por x quadrado, tá certo? Por x quadrado. Então vamos colocar aqui x quadrado, tá? E aqui temos o seno de x, né? Seno de x, só que aqui apenas tínhamos x. Então, para compensar, para equilibrar, deixar tudo igual, vou dividir por x, né? X quadrado dividido por x é aquele x original, certo? Que aparecia dessa forma, tá certo? E agora, né? A gente vai escrever essa fração como um quociente de duas frações. Olha, veja bem. Seno de x quadrado, né? Tudo isso é dividido por x quadrado e tudo isto dividido pelo seno de x dividido por x, certo? E simplesmente a gente reescreveu tudo isso daqui dessa forma, correto? Muito bem. Olha, por que isso aqui seria interessante? Porque aqui a gente teria um quociente de duas funções, pelo menos no caso do denominador, certo? A gente já conhece o limite, sabemos que é um limite diferente de zero. Então, se provamos que este limite deste daqui, desta função também existe, então pelo resultado ou pela propriedade que diz que o limite é um quociente do limite, que o limite do denominador seja diferente de zero, que é o caso aqui, né? Poderíamos aplicar, e seria o limite do numerador dividido pelo limite do denominador, que no nosso caso vale 1, tá? Então, vamos chamar essa relação de estrela, né? E deixa eu ver, está aparecendo, está perfeito. E então, nosso interesse vai ser calcular, né, caso exista o limite do numerador, aliás, né? Então, vamos escrever aqui, por favor. Eu queria calcular esse limite, né? Limite quando x se aproxima de zero, seno de x quadrado, tudo isso dividido pelo x quadrado, tá bom? Para calcular isso daqui, eu vou fazer a mudança, né? Na mudança natural, t igual a x quadrado, não é isso? Ok. Então, você observa que se x
se aproxima do valor zero, né? Então, né, t se aproxima de zero também, né? Aliás, de zero pela direita, né? Porque t vai ser um quadrado, então seria maior ou igual a zero, correto? Muito bem. Então, nesses termos, esse limite pode ser escrito assim, ó. Limite quando t se aproxima de zero pela direita, né? Seno de x quadrado, só que x quadrado é t, né? Seno de t, e novamente x quadrado é t. E esse limite aqui a gente já sabe que vale 1, correto? Estava dentro do esperado, era de esperar que esse limite seja igual a 1, tá? Portanto, agora sim já podemos aplicar, né, em estrela a propriedade, né, do quociente de limite. Então, em estrela, para não escrever novamente, eu vou chamar este limite aqui, que eu quero calcular, de L, tá bom? L, certo? Portanto, em estrela, a gente vai ter o seguinte: estrela L, certo? Vai ser igual ao limite do numerador seno de x quadrado, né? Tudo dividido por x quadrado, né? E tudo isso dividido pelo limite quando x se aproxima de zero, de seno de x dividido por x. No caso do denominador, né, sabemos, limite fundamental vale 1. Nós acabamos de provar que esse limite do numerador, aqui, ó, também vale 1, certo? O que eu apliquei aqui, novamente em estrela? Propriedade que diz que o limite do quociente é quociente limite, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. E, logicamente, que ambos existem, né, a princípio, é claro. Então, vai ser 1 dividido por 1, o qual é igual a 1, certo? Moral da história, L, esse limite que acabamos de calcular, ou quer dizer, esse limite vale 1. Perfeito? Próximo exercício, limite quando x se aproxima do zero desse quociente aqui, 1 menos cosseno de x dividido por x quadrado, né? Então, mais uma vez, né, a gente inicialmente tenta substituir x por zero, né? Então vai ficar 1 menos cosseno de zero, que 1 também, 1 menos 1, 0, e no denominador 0 ao quadrado, 0. Então, teria a forma indeterminada 0 dividido por 0, tá? Ok, então como a gente vai resolver esse limite? Vou chamar esse aqui do M, né? Vou usar outra letra agora, M. Tá? E como a gente vai calcular esse limite? Pois bem, vamos fazer uma pequena observação, certo? Sobre uma identidade trigonométrica bem conhecida, tá? Olha, nós sabemos que o seno quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, né? Identidade pitagórica, não é isso? Muito bem, então, a partir daqui, eu posso isolar seno quadrado de alfa e escrever como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, não é isso? Está somando aqui, passa com sinal trocado, né? Tá. Só que aqui esse 1 pode ser visto como 1 ao quadrado, né? Certo? Tá? Vou escrever dessa forma. E aqui a gente vai ter uma diferença de quadrados. Como é uma diferença de quadrados, a gente sabe que isto aqui é igual ao produto da diferença, o menos cosseno de alfa, vezes a soma, né? O mais cosseno de alfa, correto? E esse alfa é qualquer número real, né? Então, esse aqui vale para qualquer número real, beleza? Perfeito. Então, vamos aplicar
essa igualdade. O que vai interessar é que o seno ao quadrado de alfa pode ser escrito como esse produto. 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. E veja bem, aqui no numerador a gente tem 1 menos cosseno. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar por 1 mais cosseno. É uma espécie de conjugado, digamos, né? Seguindo aquela terminologia que a gente usou no primeiro vídeo sobre limite, né? Ok, então vamos lá, vamos trabalhar com nosso limite m, tá? Então, m, o limite original, né? Vou escrever novamente, certo? Vai ser assim, ó, limite quando x se aproxima de zero, tá? Estou copiando apenas o menos cosseno de x, o menos cosseno de x, e tudo isso dividido por x2, não é isso? X quadrado, ok? O que eu vou fazer? Como aqui eu tenho um menos, então eu vou multiplicar por 1 mais, tá? Então vamos usar, digamos, da cor aqui, e vou multiplicar por 1 mais cosseno de x, tá? Tanto no numerador como no denominador, né? Para evitar alterações, certo? Tá? E bom, vou colocar aqui um parênteses também, certo? E então eu vou trabalhar no numerador, por favor. Eu vou multiplicar isto por isto, né? Então, segundo nossa identidade, seno ao quadrado vai ser 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno, certo? Então, isto aqui pode ser escrito, então, como sendo limite quando x se aproxima de zero. Se eu multiplico isto por isto, graças àquela identidade, é o seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x, tudo dividido por x quadrado, né? E aqui eu tenho, isso aqui, olha, vou multiplicar aqui, quer dizer, vou escrever assim, tá? E vocês vão ver agora por quê. Certo? Quem é esse 1 mais cosseno? Este daqui que é o nome é x, esse é 1, porque vou escrever como uma fração aqui, tá? Porque qual é o meu interesse? Meu interesse é... Deixa eu preparar antes, para explicar a vocês o que eu estou tentando fazer, embora você já deve ter percebido, né? O que eu estou pretendendo fazer. Sim, estou pretendendo aplicar álgebra dos limites, né? Isso, ou seja, limite da soma, diferença, o produto dos limites, e vale uma coisa semelhante também no caso do quociente, desde que o limite do denominador seja diferente de zero. Tá? Então vou fazer isso. E o limite das potências, a potência do limite, certo? Então, vou aplicar isso. Primeiro, que vai ser um produto de limite, né? Como aqui eu tenho uma potência, vai ser limite seno de x dividido por x, tudo ao quadrado, certo? Vezes limite de 1, já não vou colocar 1, dividido por 1 mais, vou escrever aqui, limite quando x se aproxima de zero, de 1 mais cosseno de x. Certo? Que seria limite de 1 mais limite do cosseno. Limite de 1 é 1 e limite do cosseno, obviamente, é 1 mais 1, 2, certo? E esse limite aqui vale 1, 1 ao quadrado, 1, não é isso? Perfeito. Então, tudo isso aqui vai ser igual a 1 vezes 1 dividido por, aqui vai ser 1 mais 1, 2. Tá? Pronto. Então, o limite que a gente desejava calcular vale 1/2, tá? Pronto. Vamos então atacar o seguinte exercício, né? Olha, limite quando x se aproxima de zero, né?
da tangente ao quadrado de 3x dividir por 1 menos cosseno. Mais uma vez, se você tenta substituir x por zero, vai obter 0 dividido por 0. Tangente 3 vezes 0, tangente de 0 é 0, quadrado 0, né? Cosseno é 2 vezes 0, cosseno é 0, 1, 1 menos 1, 0. Forma indeterminada, né? Vamos chamar esse limite L. Tá, então, olha, mais uma vez aqui aparece 1 menos cosseno de 2x. 1 menos cosseno, né? E já vimos no exercício anterior, certo? Que vale essa identidade, né? Que o seno ao quadrado de qualquer número real, por exemplo, de 2x, é igual a 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. Eu vou usar mais uma vez essa identidade, tá? Então, deixa eu fazer aqui os preparativos, né? L, vamos escrever. Por enquanto eu não vou fazer nada, apenas reescrever, né, o limite original. Aqui está escrito tangente, né, tangente ao quadrado. É outra forma de escrever, mas vamos usar TG. É mais usual, talvez, não sei. Tá? 1 menos cosseno de 2 vezes x, certo? E aqui, nesse momento, eu vou multiplicar pelo conjugado, digamos, não? Certo? Que seria o mais cosseno, conjugado entre aspas, né? O mais cosseno do mesmo argumento, é claro. E aqui também, viu? Então, o mais, né, cosseno de 2x. Certo? Perfeito. Tá. E pronto. E vamos multiplicar esse cara por esse aqui, certo? Além disso, vamos fazer o seguinte. Essa tangente ao quadrado, vamos escrever como seno ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado, né? Certo? Deixa eu escrever aqui no próximo passo, tá? Deixa eu escrever aqui. L vai ser o limite, né? Quando x se aproxima do zero, tá? Então, seno ao quadrado de 3x, seno ao quadrado 3x, tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de 3x. Né? O que eu fiz? Escrevi a tangente em termos do seno e do cosseno, correto? E também vou multiplicar. Deixa eu apagar esse negócio. Também eu vou multiplicar isto aqui, 1 menos cosseno, com 1 mais cosseno, né? Que seria seno ao quadrado. De 2x, no caso, né? De 2x. Então vamos escrever aqui. Certo? Seria seno ao quadrado, né, de 2x, certo? E aqui, vou deixar quieto esse aqui, 1 mais cosseno de 2x, beleza? Bem, agora, estava pensando o seguinte, se era indicado escrever como seno ao quadrado. Acho que não, tá? Então, tudo bem, vamos apagar aqui. Então, este aqui foi desnecessário, na verdade. Certo? Vamos explicar por quê. Então, vamos voltar à sua forma original, né? Tangente ao quadrado era de 3x, certo? Aqui é de 1 mais cosseno de 2x. E aqui em cima apareceu seno ao quadrado de 2x. Né? Vamos escrever melhor este aqui, né? Era produto desse negócio com esse negócio aqui, tá? Então, desculpem aí. Já, vamos lá. Seno ao quadrado, certo? De 2x. Ok? Muito bem. A gente fez umas observações, né? Ao início, né? Isto aqui, né?
quando tínhamos um k aqui multiplicando x, esse limite era k. Mas também vimos este limite aqui, né? Tangente de x dividido por x vale 1. Então, pessoal, se em geral, né, por exemplo, digamos de maneira geral, se a gente quer calcular este limite aqui, deixa eu usar, certo? Limite quando x se aproxima de zero. Mas no lugar da tangente de x, digamos, tangente de k vezes x, certo? Dividido por x, tá? Fazendo uma coisa totalmente análoga, né? Na primeira observação, né? Isto aqui vale k, certo? Vale k. Porque a gente faria a mudança y igual, ou t igual a kx, né? E usaríamos esse limite aqui que vale 1. Afinal, vai ser k vezes 1 igual a k. Quem é esse k? É o mesmo k que aparece acima, né? K, o número real, certo? K diferente de zero, correto? Bem, então, se você tem tangente kx dividido por x vale k, igual que no caso do seno. K é qualquer número real diferente de zero, tá? Ok, então vamos voltar, aliás, a nosso exercício aqui. Tá vendo que aqui eu tenho 3x, né, como argumento, e aqui eu vou ter 2x. Tá, então para usar aquelas observações que acabamos de falar, eu vou escrever com outra cor aqui. Olha, introduzir. Aqui, como aqui eu vou ter ao quadrado, eu preciso colocar 3x ao quadrado, correto? Tá, beleza? E aí, então, a gente vai colocar um 3x ao quadrado aqui, certo? 3x ao quadrado aqui. Então, para não mudar, né? Porque isto cancelaria com isto. Só que veja bem, aqui eu vou precisar também, certo? Dividir por 2x ao quadrado. Por que eu estou trabalhando com ao quadrado? Porque aqui temos seno todo ao quadrado. O objetivo é usar as observações iniciais. Para compensar aqui, eu tenho que colocar 2x ao quadrado, tá bom? E agora está tudo correto. Muito bem. E então, nosso limite agora vai tomar a seguinte cara. Veja bem que interessante. Limite quando x se aproxima de zero, né? Eu dividi justamente para juntar esses caras e escrever da seguinte forma. Tangente de 3x, certo? Aliás, não era necessário dividir somente por x quadrado, não é isso? Somente por x quadrado, pessoal, somente por x quadrado. Sim, porque eu já tenho essa observação, não é isso? Tá? Somente por x quadrado, ok? Somente por x quadrado, tá? Aqui, ó, faltou x quadrado, tá? Inclusive vai ser muito mais fácil, né? Aqui x quadrado, e essa parte aqui me interessava mais, né? Que você vai cancelar. Isso porque aqui isto com isto já compensa, correto? Tá? Perdão aí, tá? Tudo bem? Opa, o que eu estou fazendo? O que é isso? Vamos voltar aqui. Pronto, agora sim, né? Tá? Ok, e agora vamos escrever da seguinte forma, né? Certo? Somente era com x quadrado, né? Tá bom? Só com x quadrado. Então aqui, tangente de 3x, tudo isso dividido por x,
e tudo isso ao quadrado, não é isso? Ok. E aqui o mais cosseno de 2x, né? E aqui vamos escrever seno de 2x, tudo isso dividido por x, tudo isso ao quadrado, ok? Tá. Bem, então, se eu aplico agora a álgebra dos limites, né? Então vai ser limite disso aqui, que vale 3. Vale 3 por causa dessa observação aqui que acabamos de fazer. A última observação, esta daqui, né? Certo? Vale K. No nosso caso, K é 3, né? 3 aqui. Aqui esse daqui vale 2. E aqui nesse numerador vai ser o mais cosseno de 2x. Quando x se aproxima de zero, vale 1. 1 mais 1, 2. Né? Mas aqui vai ser o limite ao quadrado, né? Porque aqui temos um quadrado e a mesma coisa vale aqui. Então, fazendo as contas, tudo isso vai ser 3 ao quadrado, certo? Vezes aqui 1 mais 1, já calculando os limites, e tudo isto dividido por 2 ao quadrado, não é isso? 2 ao quadrado, ok? Muito bem. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 2, cancela com 2 aqui, e então finalmente vai ser 9 dividido por 2, 9 meios, correto? Portanto, nosso limite toma esse valor. Tá? Era mais simples trabalhar dessa forma. Né? Se a gente tivesse multiplicar por 3x, como estávamos fazendo aqui, 2x, né? Também íamos conseguir, mas já que a gente fez umas observações iniciais, tá? Eu decidi melhor usar esse caminho, perfeito? Ok, esse é o valor. Vamos agora com o seguinte exercício, exercício 5. Veja bem aqui, ó. Agora x se aproxima de π meios. 1 menos seno de x dividido por 2x menos π. Tá? Seno de π meios é 1, 1 menos 1, 0. Se a gente substituir, o numerador vai ser 0. E obviamente o denominador também, né? Porque 2 vezes π meios seria π menos π, 0. Forma indeterminada, 0 dividido por 0. Tá? Como a gente está mais acostumado a trabalhar, né? Quando x se aproxima de 0, vamos fazer a mudança t igual x menos π meios, né? X menos π meios, tá? Muito bem, sugerida por aqui, né? Então, veja bem, se x se aproxima de π meios, né? Obviamente, t vai se aproximar de 0, tá bom? Então, e outra coisa, como a gente vai precisar escrever tudo em termos de t, daqui a gente vai escrever x como sendo igual a t mais π meios, correto? Esse limite que a gente quer calcular, vamos chamar de m, tá? Muito bem, então, já em termos da nova variável, esse limite m pode ser escrito da seguinte forma, né? X se aproxima de π meios, equivale, né, na verdade, isso aqui é equivalente, né? Porque se t se aproxima de 0, x se aproxima de π meios. Aqui t vá para 0, né? T vá para 0, ok? E onde aparece x, eu vou escrever t mais π meios, certo? Então, aqui eu tenho 1 menos seno de t mais
π meios, né? Tudo isso dividido, denominador igual a quanto? 2x, só que x é t mais π meios, t mais π meios, né? E tudo isso menos π, não é isso? Tá. E agora, bom, esse denominador aqui a gente pode simplificar, né? Vamos fazer. Isto aqui pode ser escrito, né? No caso do denominador, simplesmente vai ficar 2t, né? Porque veja bem aqui, 2t, 2 vezes π meios seria π, menos π cancela, então fica 2t. Agora, a pergunta é, quanto vale seno de t mais π meios? Será que podemos escrever tudo isso de uma forma mais simples? Sim, podemos usar a fórmula da soma, seno de uma soma, né? Então, deixa aqui observar, fazer a seguinte observação, né? Se a gente quer calcular seno da soma de dois ângulos, alfa mais beta, por exemplo, né? A fórmula conhecida é igual a seno de alfa vezes cosseno de beta mais cosseno de alfa seno de beta. Então, isso aí é bem conhecido, né? Na trigonometria, certo? O produto é a soma do seno do primeiro vezes cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro vezes seno do segundo, não é isso? Ok, pois bem, se a gente aplicar aqui, vamos fazer as reduções, né? Vai ficar limite quando t se aproxima de zero. Acho que eu já escrevi aqui, né? Já escrevi. Então, deixa eu apagar isto. Eu escrevi aqui. Tá, então vai ficar quanto esse seno de t mais π meios? Então, deixa aqui escrever. Vai ficar 1 menos, né? Seno de t vezes cosseno de π meios. Cosseno de π meios vale 0, não é isso? Mais cosseno de t vezes seno de π meios. Seno de π meios é igual a 1, não é isso? Tá? Portanto, isto aqui, vamos pintar, isto aqui é 0, né? E isto aqui é igual a 1. Portanto, tudo isso se reduz a escrever a 1 menos cosseno de t, né? Então, esse limite vai ser, vamos escrever por aqui, limite, quando t tende para 0, né? 1 menos cosseno de t. Tudo dividido por 2t. Aliás, esse 2 já poderia sair, né? Já poderia sair, não é isso? Tá, vamos deixar por enquanto aí. Tudo bem. E aqui eu vou multiplicar pela conjugada, né? Não é isso que a gente faz? Já vimos no exercício anterior. Num exercício anterior. Então, vou multiplicar por 1 mais cosseno de t. Aqui também por 1 mais cosseno de t. Por quê? Porque 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno do mesmo ângulo é o seno ao quadrado. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno desse ângulo vezes 1 mais cosseno do mesmo ângulo, né? Perfeito? Então, vou multiplicar no numerador, né? E então, isto aqui vai ser igual a limite quando t se aproxima do zero, né? E aqui vai ficar seno ao quadrado t, isso? 2t, e aqui 1 mais cosseno de t. Certo? E agora, o que a gente pode fazer? Aqui eu estou vendo que eu posso escrever, aqui eu tenho seno ao quadrado, então aqui eu tenho t. Posso
associar seno de t com t, tá? Esse o meio vamos colocar fora, tá? Então vamos escrever assim, ó, limite quando t se aproxima de zero. Aqui, ó, como eu já disse, né? Seno de t, dividir por t, e tudo isso multiplicado por seno de t, tudo isto dividido por 1 mais cosseno de t, tá? E nesse momento a gente pode aplicar a álgebra dos limites, que seria limite do primeiro desse daqui, que vale 1, esse aqui vale 1, não vale? Certo? Esse limite vale 1, e este limite aqui seria o limite do numerador, 0, e o denominador vale 2, portanto, podemos aplicar, né? O único problema é quando o denominador tem limite 0, que não é o caso, tá? Então vai ficar o meio vezes 1, né? Vezes 1, vou escrever aqui, 1 vezes 0 dividido por 2. E obviamente tudo isso é 0. Consequência, o limite procurado tem o valor 0, né? Perfeito? Ok, exercício 6. Né? Olha, você já deve ter percebido aqui, né? Que se você substitui x por 0, né? Aquela velha história, né? 0 menos seno de 0, né? Tudo isso vai dar 0 e o denominador é uma soma, mas é uma soma de zeros. Forma indeterminada, 0 dividido por 0, tá? Bem, então o que a gente vai fazer? Olha aqui, vai ser bem simples, desde que escrevamos da seguinte forma, tá? Vamos chamar este limite de m, tá? Então, m pode ser, né, escrito da seguinte forma, veja bem. O que eu vou fazer é dividir por x tanto o numerador como o denominador, tá? E por que queremos fazer isso? Por que estamos fazendo isso? Né? X mais seno de 3x, tudo isso dividir por x. Veja bem, olha, eu posso separar essa primeira fração que aparece no numerador como uma diferença de frações, né? Da seguinte forma, x dividir com x pode ser escrito como 1 menos seno de 2x, tudo isto dividido pelo x, né? O que eu fiz? X dividiu a x dividido por x já é 1, menos, divide aqui. E da mesma forma no denominador, né? X dividido por x dá 1 mais seno 3x, tudo isso dividido pelo x, certo? Pronto, e aí a gente se encontra, né, com um limite conhecido, né, que vimos na observação inicial. Né, na observação inicial, esse limite aqui, né, sendo k uma constante frente a zero, é k. Então, no nosso caso, a constante aqui no numerador vai ser 2 e no denominador 3. Então, aplicando a álgebra dos limites, limite do quociente, quociente limite, porque o limite do denominador é diferente de zero, vai ficar 1 menos, aqui 2 e aqui 1 mais 3, né? 1 mais 3, que é diferente de zero, por isso que a gente pode aplicar. Isso aí vai ser menos 1 dividido por 4. Né? Então, o limite que a gente estava procurando tem o valor, o vale, menos 1/4. Perfeito. Vamos para o próximo exercício, né? 7.
Olha, aqui temos novamente o quociente, sendo que no numerador temos uma diferença de raízes quadradas. Mais uma vez, já estamos pensando inicialmente substituir x por zero, mas se você fizer isso, dentro dessa raiz vai ficar 1 mais 0, seno de 0, 0, 1, e aqui 1 menos 0, 1 menos 1, 0, denominador 0. Forma indeterminada, 0 dividido por 0. Vamos chamar a esse limite de L, né? Aparece uma diferença de raízes, tá? Então, vamos tentar multiplicar pelo conjugado, né? Pelo menos foi a ideia que a gente usou no vídeo sobre, na primeira parte, né, quando calculamos limite, né, no vídeo anterior estou falando, primeiro vídeo sobre limite, tá? Então vou fazer isso, então vou escrever aqui, né? Olha, aqui vou escrever, né? Raiz 1 mais seno de x menos a raiz 1 menos seno de x, tá? Por enquanto eu somente copiei, né? E agora vem o interessante, vamos multiplicar pelo conjugado, que seria a soma dessas raízes, né? Raiz de 1 mais seno de x mais, né? Mais a raiz de 1 menos seno de x. Vou dividir pela mesma expressão, obviamente, né? Para evitar alterações. Seno de x, mudança, mais raiz quadrada 1 menos seno de x. E eu vou multiplicar no numerador, tá bom? Vou colocar um parênteses. Então, vou multiplicar essa expressão por essa expressão aqui, né? Pela sua conjugada, quer dizer. Então, aí você vai ter uma diferença de quadrados. Quadrado primeiro menos quadrado do segundo. Essa é a ideia. Então, esse limite vai ficar assim, ó. Tá? Depois da gente multiplicar, vai ficar quadrado dessa raiz. Quadrado de uma raiz, simplesmente a raiz, né, vai embora e fica 1 mais seno de x. Menos o quadrado do outro número, que seria essa raiz. Quadrado dessa raiz novamente vai embora e fica isto aqui, tá bom? 1 menos seno de x. Tá? Tudo isso dividido por x. E aqui vou considerar 1 dividido por essa soma de raiz aqui, né, que eu não mexi, somente mexi no numerador. Então vai ser 1 mais seno de x, né, mais a raiz quadrada 1 menos seno de x, correto? Perfeito. E aqui no numerador, se você cancelar algumas coisas, temos para cancelar 1 com 1, né? 1 menos 1 vai ficar 2. Quer dizer, 0, aliás, né? 1 menos 1, 0. Tá? 1 menos 1, 0. E aqui vai ficar seno de x menos com menos, mais seno de x. Aí que aparece 2. Tá? Pensando nesse 2. Tá? Esse 2 pode sair, né? Pode sair. Tá? Vai ficar limite quando x se aproxima de 0, né? Seno de x dividido por x. Eu vou juntar as caras assim, por tudo isso multiplicar por 1 vezes, ou 1 dividido com essa soma de raízes, né? E como você já está pensando, né? Nesse momento a gente vai usar álgebra dos limites. Quando eu falo álgebra do limite, significa o bom comportamento dos limites
com relação às operações elementares, né? Soma, produto, né? Quociente. Claro que no quociente a gente tem que ter cuidado que o limite do denominador seja diferente de zero. Por exemplo, aqui, primeiro vou aplicar essa constante 2 e aqui o limite de um produto. Então, o limite disto é 1. Aqui eu vejo outra função, mas que um quociente, né? No numerador é constante, vai ser 1, e no denominador não é 0, né? Limite é uma raiz, a raiz do limite. 1 mais limite de zero, quando x vai para 0, é 0. Então vai ficar 1 aqui. Aqui é a mesma forma, 1 menos 0, 1. Tá? Então, 1 mais 1, 2. Né? Então vai ficar assim, 2. Esse limite aqui é 1. Tá? 1 dividido, e aqui é 1 mais 1, né? 2. Certo? E tudo isso vai ser igual a 1. Né? A gente chamou ao limite de L. Né? Portanto, esse limite toma o valor igual a 1. Perfeito? Muito bem. Olha, aqui temos um exercício bem semelhante ao exercício 6, né? Porque aqui era x menos seno, né? De 2x. Aqui x mais seno de 3x. Correto? Tá. Bem, então a estratégia vai ser a mesma, né? Dividir por x. Tá? Vamos fazer isso, tanto o numerador como o denominador. Vamos chamar este aqui. Claro que se você inicialmente substitui por 0, vai dar 0 dividido por 0, né? De forma indeterminada, né? Dentro do esperado. Então, a gente faz o seguinte, né? Limite quando x tende para 0, né? X menos tangente de x dividir por x, né? E aqui x mais tangente dividido por x, né? Nesse momento a gente escreve assim, ó. Vamos separar aqui, né? X dividido com x é 1 menos tangente de x dividido por x, e aqui 1 mais tangente de x dividido por x. Só que esse limite aqui, por exemplo, esse aqui, tangente de x dividido por x, quando x se aproxima de 0, a gente viu que esse limite vale 1. Foi a segunda observação que a gente fez hoje, né? Inclusive, generalizamos isso, né? Quando aqui é k vezes x, tudo isto é k. Né? Mas, nesse caso, k vale 1. Então, voltando ao exercício, essa parte aqui é 1. Aqui é 1. O denominador vai ser 1 mais 1, 2. Não se anula, então podemos aplicar a regra do quociente, né? Então, o numerador vai ser 1 menos 1. Denominador 1 mais 1. 0 dividido por 2, ou seja, 0. Tá? Pronto, então foi bem tranquilo o cálculo desse limite. Tá, vamos para o próximo exercício, né? Bem, aqui já temos que usar uma identidade, né, que permite calcular, transformar, aliás, né, quando você tem uma diferença de senos, uns produtos, né, que se chama em trigonometria transformações de somas ou diferenças em produtos, tá? E qual vai ser a situação nesse caso? A gente vai ter seno de um alfa, né? Esse primeiro aqui, por exemplo, x² mais 1 dividido por x seria alfa, e este daqui, 1 dividido por x, seria o beta. Então,
seno de alfa menos seno de beta, né? Isto aqui, deixa eu anotar por aqui para não esquecer a formulinha, é 2 vezes, 2 vezes seno da semidiferença, seno de alfa menos beta, né, essa semidiferença, vezes o cosseno da semissoma, ou seja, alfa mais beta dividir por 2. Tá? Essa daqui é a fórmula que permite expressar a diferença de senos, seno de alfa menos seno de beta, como esse produto, né? Por isso chama transformação de uma diferença ou de uma soma em um produto, tá? Muito bem, então vamos chamar essa expressão aqui de M, tá certo? Então, nesse caso, nosso alfa seria, ou melhor, vamos continuar aqui, né? Esse alfa aqui seria para nós x² mais, certo? 1 dividido por x, certo? E nosso beta seria 1 dividido por x, certo? Nessa situação aqui, tá? Então, a gente vai precisar de alfa menos beta, tá vendo? Alfa menos beta. Então, alfa menos beta, inclusive dividir por 2, vamos já calcular isso. Alfa menos beta cancela isto, dividir com x, né? 1 dividir com x cancela. E como está dividido por 2, vai ser x² meios, né? E quanto é alfa mais beta dividir por 2? Bem, aí eu teria que somar, né? x², aqui eu não tenho nada, né? E aqui 1 dividido por x mais 1 dividido por x. Ou seja, 2 vezes 2 dividido por x. Como vamos precisar tudo dividido por 2, isso aqui seria x² dividido por 2 mais 1 dividido por x, né? A semissoma, tá bom? Muito bem. Então, esse limite aqui vai tomar a seguinte forma, usando essa transformação de diferença em produto, tá? Perdão. Tá, então, nosso limite M, né? M, vamos colocar aqui, vamos escrever, vai ser limite quando x se aproxima de 0, né? Então, originalmente era seno disto, ou seja, esse que chamamos alfa e beta, vai ficar 2 vezes, já vou colocar o equivalente, 2 vezes seno da semidiferença. Este aqui é a semidiferença. 2 vezes seno da semidiferença, ou seja, x² dividido por 2, vezes o cosseno, né, da semissoma, ou seja, essa expressão que está aí, ó, x² dividido por 2, mais 1 dividido por x, não é isso? E tudo isso está dividido por x. Tudo isso está dividido por x, correto? Tá, então, até agora, a única coisa que a gente fez foi transformar essa diferença de senos, né, num produto que apareceu aqui. Agora, veja bem, aqui aparecendo x² dividido por 2. Tá, a gente já trabalhou com um negócio semelhante no exercício 2, né? Certo? Por exemplo, calculamos x² aqui, x², né? Esse limite, como esperado, é 1, seno de um argumento que vai para 0, dividido pelo mesmo número, tem que ir para 0.
Então aqui a gente tem x² dividido por 2. Então estaria faltando aqui x² dividido por 2. Mas esse 2 podemos pegar daqui. Estaria faltando um x². Então vamos colocar esse x² e escrever da seguinte forma. Limite quando x se aproxima de zero, né? Aqui, ó, seno, tá? X² dividido por 2, tá? E aqui, como eu já disse, vou colocar x², tá bom? x². Logicamente, eu tenho que colocar x aqui, para compensar, né? X, cancelei com x. E o 2? Esse 2 que está acima, eu posso colocar aqui. Né? É a mesma coisa. E o cosseno, né, não vai mudar. Cosseno de x² dividido por 2 mais 1 dividido por x, tá bom? Certo? Então, tudo isso vamos colocar aqui no colchete, tá? Porque isso aqui vai ser uma função que está multiplicando a essa função aqui, digamos. Tá? Eu estou querendo que aplicar, né? Limite um produto de limite. Mas isso aí vale se ambos os limites existem. Esse limite daqui, né? Como esperado, deve ser igual a 1. Porque, veja bem, aqui no exercício 2, quando era x², simplesmente a gente fez a mudança t igual a x². Se for x² por 2, a gente faria essa mudança também, né? x² 2, né? E seria exatamente igual, vale 1, tá? Deixar para vocês verificarem. Então, os problemas seria este negócio aqui. Será que existe? Ok, vamos verificar que efetivamente esse limite existe, tá? E vale quanto? Ah, existe e vale quanto? Vamos ver. Tá? Então, vamos nos interessar aqui, tá? Olha, como a gente sabe que qualquer cosseno, né, cosseno de qualquer ângulo varia entre -1 e 1, né? A gente pode, né, tá pensando já no teorema do confronto, né? Aplicar o teorema do confronto, estou querendo dizer, né? Sempre que aparecem negócios tipos, né, usando funções limitadas, que é o caso do cosseno ou seno, né, onde a gente tem um controle, né. Isto aqui vale para qualquer x diferente de zero, né, porque estou retirando zero porque aqui, né, e a gente está perto do zero, mas não interessa se toma valor zero, sabemos isso. Agora, eu vou multiplicar por x. Então, temos duas opções, né? Caso x seja positivo ou negativo, né? Mas então eu posso multiplicar pelo valor absoluto, se quiser, né? Ou trabalhar à direita, à esquerda. Vamos fazer isso. Então, inicialmente, vou assumir que x é positivo. X é positivo, então eu posso multiplicar x aqui, por x aqui. Não é isso? E essa desigualdade não muda. Porque quando x é maior que zero, sabemos, né, que as desigualdades não mudam quando você multiplica por esse valor. Tá? Então, estou multiplicando aqui x do cosseno, x² dividido por 2, mais 1 dividido por x, tudo isso aqui menor ou igual que x, tá? Então, o que eu estou fazendo? Multiplicando por x aqui, tá? X a todos os membros, né? Aqui à esquerda, menos 1 vezes x, aqui x e aqui x, certo? Mas estou trabalhando inicialmente para x maior que zero. E aí você observa que este cara aqui, quando x se aproxima do zero, vai para zero. Este cara aqui, quando x se aproxima de zero,
pela direita, né? Pela direita, porque eu estou trabalhando com x positivo. Então, pelo teorema do confronto, né? O limite, quando x se aproxima à direita do zero, desse produto cosseno x quadrado dividido por 2 mais 1 dividido por x vale zero, tá bom? Então, o limite lateral vale zero. O que acontece à esquerda? À esquerda, a gente vai ter uma coisa semelhante, só que temos que ter cuidado. E quando multiplicamos por x aqui, né, essas desigualdades originais vão mudar. Aqui era menor ou igual passa a ser maior ou igual. Tá? Então você vai ter multiplicando por x, né, menos x, maior ou igual aqui, x vezes cosseno, né, desse argumento, que é x quadrado dividido por 2, mais dividido por x, né, maior ou igual que 1 vezes x. Não é isso? Mudou porque estou multiplicando por um número negativo. Beleza? E então, agora, pode parecer estranho, mas, por exemplo, aqui, x já é negativo, né? Então ele já vem equipado com sinal. Aí você multiplica por menos, já é positivo. Tá? Por isso que ele é maior ou igual, né? Que esse cara aqui que é negativo. Então, tomando o limite lateral à esquerda dessa função extrema, vai para zero. Da mesma forma, limite lateral à esquerda desse negócio vale zero. Teorema do confronto implica que o limite lateral à esquerda, né, desse negócio aqui, x cosseno x quadrado dividido por 2 vai ser igual ao valor comum, ou seja, zero. Beleza? Então, o que a gente observou? Que o comportamento à direita, à esquerda do zero, né, quando estamos próximo da função, é zero. Olha, limite lateral à direita é zero. Limite lateral à esquerda, zero. Não é isso? Então, deixa eu apagar aqui para não confundir. Então, o limite vale zero, tá? Limite, né, bilateral vale zero. Ok, então se a gente volta à estrela, e dado que já ambos os limites existem, no caso esse cara aqui vale zero, como acabamos de ver, né, e este limite aqui vale 1, né, pelo que já comentamos, então vai ser o limite, esse produto vai ser produto limite, 1 vezes 0, né, ou seja, 0. Moral da história, nosso limite vale zero, né? Chamamos de M. Então, para finalizar, vamos escrever aqui, tá? Na relação estrela, né? M, o limite original, vai ser limite do primeiro seno x quadrado dividido por 2, né? Todo dividido por x quadrado dividido por 2, vezes o limite, quando x se aproxima do zero, de x vezes cosseno de x quadrado dividido por 2, mais 1 dividido pelo x, certo? Esse aqui é 2, né? Vamos pintar melhor esse 2. Tá bom? E acabamos de ver que isto aqui é zero, né? E isto aqui, por um racionamento semelhante ao exercício 2, vale 1. Moral da história, nosso limite, né, original é zero, tá bom? E finalmente vamos calcular esse limite aqui. Limite quando x se aproxima de a desse quociente, seno de x quadrado menos a quadrado, né,
tudo dividido por x menos a. Se x está próximo de a, a gente pode tentar substituir x por a. Então aqui seria a quadrado menos a quadrado, zero. Seno de zero é zero. E o denominador, obviamente, se anularia, né? Forma indeterminada. Certo? Mas aqui está na cara que a gente tem que multiplicar por x mais a. Essa expressão, né? O que é x quadrado menos a quadrado? Justamente x menos a vezes x mais a. Então, vamos fazer isso. Deixa eu apagar isso. Chamar o limite de L. Então, esse L vai ficar da seguinte forma. L de limite, tá bom? Limite, quando x se aproxima de a, seno de x quadrado menos a quadrado, tá? Olha, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu deveria multiplicar pelo conjugado, né? Já temos x menos a. Vou multiplicar então, pintar de outra cor aqui, né? Por x mais a. E aqui x mais a. Certo? E vou trabalhar no denominador. Isto vezes isto é x quadrado menos a quadrado, né? Então vamos escrever dessa forma. Vai ficar, né, limite, quando x se aproxima de a, seno x quadrado menos a quadrado, certo? Tudo isso dividido, esse negócio vezes isto, diferença dos quadrados, x2 menos a2. Tudo isso multiplicado x mais a, né? Tá. E, olha, é melhor trabalhar com a mudança x quadrado menos a quadrado igual a t, certo? Para aplicar o limite fundamental. Vou chamar de t toda essa expressão que está no argumento do seno, né? X quadrado menos a quadrado, tá? Deixa eu ver se isso aí ajudaria. Mas se eu chamar assim, deixa eu pensar um pouquinho. Sim. Opa. Tá, vamos aqui, né? Aliás, esse limite aqui, né, é fácil calcular, certo? Tá, então vou fazer isso aqui no primeiro, vou calcular, estava pensando em trabalhar conjuntamente, mas não. Vou aplicar, né, caso exista, certo? Vamos chamar isso daqui estrela, né? Estrela aqui. Então, eu deveria calcular, caso exista, deveria ser ao final limite disto vezes limite disso, tá bom? Esse limite aqui existe quando x se aproxima de a, claramente 2a. Nisso, então vamos deixar anotado que é claro, né, é claro que esse limite daqui, x mais a, quando x se aproxima de a, certo? Como é uma função linear, né? Isto aqui simplesmente avaliar x em a mais a, 2a, certo? Então, a pergunta é, o limite somente dessa expressão aqui existe? Esse limite existe?
Essa é a pergunta, né? Então vamos fazer. Porque se existe, seria igual ao produto desse limite vezes este limite aqui, tá? Então vamos perguntar aqui, existe limite quando x se aproxima de a de seno, tá? X quadrado menos a quadrado. Tudo isso dividido por x quadrado menos a quadrado, certo? Existe, e se existe, vale quanto, né? É isso aí. Então, aqui que a gente vai fazer a mudança, tá? Essa mudança que a gente estava escrevendo acima, que eu apaguei. T igual a x quadrado menos a quadrado. Não é isso? Bem, se x se aproxima de a, se x se aproxima de a, né? Então t claramente vai se aproximar de zero, não é isso? T vai se aproximar de zero, tá bom? E então este limite aqui eu vou chamar de m, tá bom? M. Então, m, né, para já não estar escrevendo novamente, vai poder ser escrito da seguinte forma: limite quando t se aproxima de zero, x quadrado menos a quadrado eu chamei de t, né? Então vai ficar seno de t, e o denominador é t também, e isso aqui vale 1. Ah, tá. Então a resposta à nossa pergunta é sim, e mais ainda, m é igual a 1, tá bom? M igual a 1, tá? Pronto, então para finalizar, eu vou botar a estrela, certo? Esse limite aqui vai ser igual a 1, e esse limite aqui vale 2a, tá? Então, voltando à estrela, né, para finalizar, vamos usar este espaço aqui, certo? Em estrela, então, finalmente, nosso limite vai ser igual ao produto dos limites, porque já vimos que ambos os limites existem, né? A gente só pode aplicar essa regra desde que ambos os limites existem. O limite desse aqui vale 1, esse limite vale 2a. Então, seria 1 vezes 2a. 1 vezes 2a, ou seja, 2a. Tá bom? Pronto. Então, esse limite é igual a 2a. Muito bem, então, meus caros, a gente vai parar por aqui e voltamos no próximo vídeo. Valeu, um abraço.